Esse vídeo é um corte de um episódio da temporada de 2020 e 2021 do canal. Se você curtiu, passa lá para conferir o resto. O link está na descrição. Geral, assim, a gente tem esse motoneurônio. O motoneurônio é um neurônio que está conectado a uma fibra muscular, tá? Esse nesse caso, um músculo estriado esquelético. Então, por isso, o motoneurônio do corno ventral, ele está conectado à fibra muscular, né? É um neurônio mielinizado, aí você vê que ele se ramifica, e cada ramificação dele chega para uma fibra muscular, tá vendo? E não mais que isso. Cada fibra muscular recebe um axônio, né, um terminal axonal. Só que o neurônio pode se ramificar e inervar várias fibras musculares. Tá? Então você não vai ter dois neurônios controlando a mesma fibra. É sempre um neurônio controlando aquela fibra, mas esse neurônio pode controlar várias fibras. Tá? Fica uma coisa meio... que a gente fala... Não é um neurônio só controlando, acaba controlando o músculo inteiro, não? Com todas as suas ramificações? Não, ele controla algumas fibras, pode controlar mais fibras ou menos fibras, mas são vários neurônios. Para você pegar você pode pegar vários neurônios, um grupo grande de neurônios para inervar essa fibra. Até por isso você pode ganhar força. Você vai recrutar mais neurônios, você vai recrutando mais fibras e vai ganhando força. Ou você pode recrutar um grupo menor. Você vê que quando você... São vários motoneurônios, então, com o corpo celular aqui no corno, com o axônio vindo pelo nervo, ramifica e cada um pega uma fibra. Isso. E aí, quanto mais esses motoneurônios você recrutar, mais fibras vão contrair, maior é a força. Isso é um dos fatores que faz você aumentar a força, tá? Então, se você até perceber, você consegue contrair você sentindo o músculo aqui, você consegue ver o movimento contrair, e você vê que vai recrutando musculatura diferente. Você sente aqui que ele vai, estou recrutando mais, e aí tem uma relação de que grupos musculares você ativa, sinergista, agonista, né? Porque para realizar um movimento, você às vezes precisa de bíceps, antebraço, precisa de um monte de coisa. Mas aí é coisa do pessoal da academia. Não vou. Certo? E esse ponto aí de junção é aquela a placa motora, né? A junção neuromuscular, né? Então, é a junção entre o neurônio e o músculo. E nessa região da placa motora tem um lugarzinho específico lá na fibra onde o axônio chega, né? E aí a gente já está no verdinho aí embaixo, logo embaixo, aí é a junção neuromuscular, e aí mostrando que a vesícula, transmissão sináptica, liberando o neurotransmissor e ativação. E aí você vai ter todo um processo intracelular, tá? Aqui está mostrando ainda... Aí é acetilcolina, aqui do lado você já tem a figurinha, isso, ali já na figurinha está ali a acetilcolina, né? Se eu consigo enxergar, na figura do lado aí está a acetilcolina, né? Isso, acetilcolina aí. E o receptor é um receptor colinérgico, já que é um receptor para acetilcolina. O bom de nome de receptor também é que é sempre assim. O receptor para adrenalina, adrenérgico. Acetilcolina, colinérgico. O de GABAérgico. Aí você vai colocando isso. Dopamina, dopaminérgico. Então, se você nunca ouviu um nome, se você sabe o nome do neurotransmissor, você vai deduzir o nome do receptor. Tá? Mas está aí o evento, isso é mostrando essa sequenciazinha rápida, né? Mas aí vamos olhar isso aí com mais detalhe agora, né? Nesse papo aí. Tá, então aí o músculo, né? O músculo, isso tá preso no osso por tendões. Me perdoe qualquer erro aí na descrição anatômica, Gil, por favor, não me... Agora é organização morfofuncional. Anatomia anatomia, então aqui eu vou falar só o que eu preciso, sem me arriscar muito, tá? Mas esse músculo, ele está reunido, né? Está fixado no osso com tendão, né? Ele é formado por vários fascículos musculares, aqui já na primeira subdivisão, né? E aí tem tecido conectivo, tem fáscia, tem aquela história toda, né? Esses fascículos, e aí a gente vai se encaminhar para olhar o que é a célula, tá? Vamos falar da célula hoje, né? Nesse papo aqui não vamos falar do músculo inteiro, mas vamos falar da célula. Uma célula. Fibra é uma célula. Isso, uma célula tem vários núcleos e tal, mas a gente vai olhar para essa única célula aí, essa fibra muscular, então você vê que o músculo, né, essas fibras musculares, várias delas formam esse fascículo, vários fascículos formam o músculo, né, e é nessa fibra muscular que a gente tem um terminal axonal chegando lá na junção neuromuscular, um apenas. Pode ir, já vamos lá para o outro. Então tá aí, agora a gente está olhando a fibra de perto, tá? Então, lembra, volta lá
Logo, que a organização daquela... parece do fascículo para a fibra, né? Isso, parece. Né? Então, você olha agora, a gente vai olhar só esse quadradinho aqui, esse pedacinho aqui, vai dar um corte, e vai olhar ele agora de perto para olhar os elementos, só para a gente entender os elementos, para poder entender o processo. Tá? Então, agora aquele pedacinho é esse pedaço aqui de cima maior. Tá? Então, em azul aí a gente tem o que a gente chama de retículo sarcoplasmático, está dentro da célula, seria o equivalente ao retículo endoplasmático. Isso aí está cheio de cálcio. Tá? Tem cálcio pra caramba aí dentro. Você vê que a membrana dessa célula, dessa fibra muscular, então olha aqui para fora, aqui, na superfície aqui, essa que envolve aí, ó, ela tem esses furinhos, tá? São invaginações. Então essa membrana ela é invagina, tá? Ela entra, ela vai lá para o meio dela e forma o que a gente chama de túbulos T. Então os túbulos T são continuidade da membrana sarcoplasmática. Tá? E dentro, ainda, envolto aí, né, nesse junto, a gente então, tem... Teoricamente, lá dentro do túbulo T aqui é um ambiente extracelular. É ambiente extracelular. O que acontece na membrana, por exemplo, um potencial de ação do músculo que acontece na membrana aí para fora, ele se propaga para dentro do túbulo. E essa é a importância do túbulo, porque ele permite que esse potencial de ação... Em vez de ser num axônio, ele entra no túbulo T e vai despolarizar tudo por dentro aqui, olha. Tudo. E se for ver, olha, se a gente olhar aqui, o retículo sarcoplasmático, ele está próximo, tá? Ele está tocando ali praticamente nos túbulos T. Isso é importante. Tá? Essa posição, esse desenho não está aí por acaso, não. Essa posição deles aí, os túbulos T com os retículos sarcoplasmáticos próximos dele, e os retículos sarcoplasmáticos envolvendo esse pedacinho aqui que a gente chama de miofibrila. Tá? Essa é a unidade contrátil, essa é a estrutura, né, que tem as proteínas contráteis e que precisa dessa organização aqui bem elaborada para poder funcionar. Né? Você vê que tem mitocôndria, claro, né, vai precisar de energia, tudo, muita mitocôndria, tem uma célula multinucleada, se eu não estou enganado. Tá? Essa estrutura, essa constituição de linha Z, né, zona H, banda I, eu nem vou falar dela, tá? O pessoal fala lá na histologia, ela é bem microscopicamente você vê, é interessante, você consegue ver isso na miofibrila, mas eu não vou entrar muito em detalhe nela, porque a ideia é focar mais no processo da contração em si, né? Isso a gente deixa para o pessoal. De funcionamento, tá? Então, eu vou focar apenas nas proteínas contráteis, né? Então a gente segue, pode passar para o próximo. Aí aquela constituição, tá vendo aqui? Dá para ver bem o túbulo T, como é que ele invagina, ó. É a membrana entrando lá, faz a voltinha e sobe, tá ali. Né? Então o que acontece na membrana lá, ó, no sarcolema, vai entrar pelo túbulo T e tá vendo aqui, ó, o retículo sarcoplasmático com todo o contato e lá por dentro as proteínas contráteis, tá? Se você botar aí no espaço, nesses vãos aí do retículo sarcoplasmático, você vê as proteínas contráteis, né, com a actina e a miosina. Né? Então, é nessa organização aí que a gente vai ficar de olho, e se você for ver o Silverthorne, ele também ele dá zoom nesses momentos para explicar a contração muscular, de forma bem apropriada até. Né? Então, fica bem legal. Ver o próximo. Tá, pode passar, que eu acho que aí não, passa. Aqui a gente tem, então, as duas proteínas contráteis, né? Os filamentos que a gente chama de filamentos grossos, aqui em azul. Eu ia perguntar para você se era azul. Deixa para azul. Mas eu posso estar errado também. Ontem, Theo errou uma questão da prova, porque eu vi branco e era azul. E aí... Sacanagem. E aí o filamento não. Mas era igual aquele meme da cor do sapato, pô. Se eu olhava numa posição, estava branco, se eu mudava a posição, ficava azul, por causa da tela do computador, deu um contraste, me enganou. No escuro. Foi tudo errado. Mas beleza. Então a gente tem aí as proteínas contráteis, que elas é que vão fazer a movimentação dessas proteínas, é que fazem a miofibrila encurtar, e esse conjunto de miofibrilas encurtando vai fazer o músculo encurtar e vai gerar o movimento. Tá? Não tem nada a ver com ele encher de líquido, que nem no problema, né? Mas a gente vai encurtar ele fazendo
esses filamentos grossos e finos fazerem basicamente isso aqui, deslizar um por dentro do outro, né? E aí a gente encurta essa miofibrila, tá? Eu acho que tem uma figura mostrando a estrutura das proteínas contráteis, né? Então aqui só mostrando aquela... Então assim, a gente vai, apesar daqui ter as linhas, tá? As bandas, o que a gente vai precisar, eu deixei mais claro nesse slide aí. A gente vê que o filamento grosso, ele tem essa cabeça de miosina, né? Essa estrutura aí, tá? É uma estrutura globular, uma proteína globular, que tem, inclusive, função ATPásica, isso quer dizer que ela quebra ATP, né? Tem sítios de ligação, tem sítios de ligação para o ATP. Ó. Ela agarra nessa. Ela agarra nessa. E se você for olhar a actina, eu acho que tem um slide melhor, que elas são ampliadas, né? Eu acho que é o próximo, tá maior. Aí. Ou era aquele lá. Pronto. Aí, se você olhar, ali em cima está o filamento fino, a actina. Esse slide eu acho bonitão. E aí você vê que a actina não é só a actina, tem mais outras proteínas ali na actina, né? A actina são essas proteínas globulares aí que ficaram parecendo umas azeitonas, tá? Então aí, tá bem bonitinho. E ela tem esse pontinho branco. Esse pontinho branco aí eles tentaram representar que é o sítio na actina onde a miosina se liga. Então tem um ponto certinho na actina onde a cabeça de miosina vai ligar. Esse é esse local que está branquinho aí, né? Uma outra proteína que que a gente vale a pena dar um destaque aqui é essa que parece uma corda. É essa aí, obrigado, Ricardo. É a tropomiosina. Tá? Então é uma outra proteína, chama tropomiosina, e o que ela faz é cobrir ou não cobrir, né? Na verdade, ela cobre esse sítio de ligação. Ela pode cobrir esse sítio de ligação, ela muda a posição dela, ela cobre esse sítio de... Né? Ela fica, normalmente ela fica aí. Quando ela está aí, o músculo está relaxado, tá bom? Chegou aí, né? Então a tropomiosina faz isso. E tem 3 outras proteínas globulares aí, TNT, TNC e TNL, que é a troponina. Troponina C, troponina T e troponina I. Né? L não, I, desculpa, tá? Então são essas 3 proteínas. Essa troponina, você está vendo que a troponina T está ligada à tropomiosina, a troponina C é onde o cálcio se liga para começar todo o processo, tá? E a troponina I é uma troponina que a gente nem vai falar tanto, mas ela tem uma outra função inibitória aí, se eu não estou enganado. Posso estar enganado. Certo? Então, aqui a gente tem a cabeça de miosina embaixo, que seria o filamento grosso. Você está vendo que ele não é tão grosso, porque a gente tem muitas miosinas enroladas aí, umas nas outras, né? E tem a cabeça de miosina e ele bota 2 sítios vermelhinhos aí, né? 2 cadeias, uma cadeia regulatória e uma cadeia leve aí, que tem funções relacionadas à ligação com o ATP, a hidrólise do ATP. Tá? Mas essa figurinha é legal, principalmente a parte de cima, para você ver que a actina ela é um pouco mais... apesar de ser um filamento fino, ela está constituída por outras proteínas que não só o filamento de actina. Aí eu acho que, diante disso, a gente já vai para aquela figura da transmissão sináptica, né? Então, tudo começa, a contração muscular, né? Ela começa com um evento eletrofisiológico, ou seja, precisa chegar uma informação. Você precisa querer, para fazer isso aqui, ó, você precisa... Eu vou mandar uma informação aqui, ó, do meu córtex motor, né? Manda aqui, peraí, mão direita, pronto. Saí do lado esquerdo, cruzei a medula espinal aqui, desceu a medula espinal, ativou o motoneurônio mandou uma informação para esse grupo muscular e eu fiz isso aqui.